Bom, gente, a TV Alcance está hoje aqui, Varre e Sai, dia 8 de junho, onde nós vamos acompanhar aqui a grande festividade, a festa do Divino Espírito Santo. E é bom assinalar, primeiramente, quando se fala em festa do Divino Espírito Santo, temos que ter em mente que é uma cultura dos Açores, do arquipélago dos Açores. E em segundo lugar, devemos ressaltar que a festa do Divino Espírito Santo aqui em Vai-Sai se originou com a festa do Divino Espírito Santo em Bom Jesus do Itabapoana. Bom Jesus do Itabapoana e Vai-Sai tem uma ligação umbilical. Vamos acompanhar esse grande momento aqui em Vai-Sai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então dar início ao nosso dia com as bênçãos e as luzes do Divino Espírito Santo. Neste momento aqui na nossa capela de Nossa Senhora Aparecida, como já é o nosso costume, é momento da coroação do imperador, que nós tivemos a passagem do império, que foi na quarta-feira, celebramos solenemente o Tríduo. Hoje então nós temos a coroação do imperador, que vai reinar durante esse ano até o próximo ano, né? Aí o império do divino, o imperador que leva na sua mão a coroa do divino, e a imperatriz leva o cetro do divino. Ele deixa o seu cetro para levar a coroa do divino, a imperatriz deixa o seu cetro para levar o cetro do divino em todas as cerimônias. No momento ele está segurando o cetro dele, a imperatriz também está segurando o cetro dela, mas na hora da cerimônia ela deixa o seu cetro para segurar o cetro do divino, simbolizando e lembrando aquela primeira coroa, aquele primeiro cetro, que lá em Portugal o rei e a rainha doaram, para o Divino Espírito Santo. Então é um momento de devoção, é um momento de entrega a Deus, ao Senhor, ao Divino Espírito Santo, e um momento também que nós precisamos também de lembrar que vamos entregar a nossa vida, entregar todo o nosso ser, entregar todo o nosso dia ao Divino Espírito Santo, pedindo a Ele que venha descer sobre nós com os seus 7 dons para nos ajudar a ser mais santos, santificar a nossa vida com a prática das virtudes, mas para isso precisamos dos seus 7 dons. Vamos então iniciar esta cerimônia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estamos aqui no município de Vai-Sai, esta localidade histórica
cheia de cultura, colonizada por italianos. Aqui, onde os italianos desenvolveram o famoso vinho de jabuticaba, que enseja a festa do vinho sempre nos fins do mês de julho. Aqui, a terra da gloriosa lira Santa Cecília centenária. E aqui a terra de Baden-Powell, um dos maiores violonistas do país, uma figura reconhecida internacionalmente. Nós vamos, com a TV Alcance, mostrar um pouco aqui de Varriçai para vocês. Bom, gente, aqui está uma grande homenagem que o povo varriçaiense prestou a seu ilustre filho, Baden-Powell, uma obra construída por varriçaiense. E aqui, muito importante, esta placa, Baden-Powell de Aquino, filho de Lilo de Aquino, Tique, e Adelina de Aquino, Dona Neném, mais conhecido como Baden-Powell, foi um violonista e compositor brasileiro. É considerado um dos maiores músicos de sua época e um dos maiores violonistas de todos os tempos. Nasceu em 6 de agosto de 1937, aqui em Varriçai, e faleceu no dia 26 de setembro de 2000, no Rio de Janeiro. E a frase fixada é: o homem, o violão e sua terra natal. Maravilhoso, fantástico, poesia pura, parabéns, Varriçai. Gente, ao percorrermos Varriçai, a gente vai sempre se surpreendendo com coisas maravilhosas, históricas, culturais, como essa aqui. Esse sistema de abastecimento de veículo que está aqui preservado. É a história falando para o presente. Essa preservação, né, dos monumentos históricos, das peças históricas, são relevantíssimas, porque elas nos falam sobre o passado, nos falam sobre as empresas, sobre os trabalhadores. Isso remete a uma reflexão de como chegamos aqui e também o que fazemos para construir o nosso futuro. Vejam bem, foi neste espaço onde está hoje este posto de gasolina que Varriçai teve início a sua referência a este nome de Varriçai. Consta que Dona Inácia possuía um rancho aqui e os tropeiros costumavam chegar e pedir a Dona Inácia se eles poderiam pernoitar ali juntamente com seus cavalos. E a Dona Inácia então respondia com a seguinte expressão: você pode ficar, desde que varre e sai. E aí surgiu este nome bem significativo para esta localidade tão importante deste Brasil. Gente, estamos aqui em um dos prédios históricos belíssimos aqui de Varriçai. A data de fundação dele é de 1917. E é importante salientar que Padre Antônio Francisco de Melo, que foi padre em Bom Jesus de 1899 a 1947, ele foi pároco aqui também em Varriçai entre 1916 e 1924, durante 8 anos. Então, é interessante essa constatação que esse prédio foi construído um ano depois da
chegada de Padre Melo aqui em Vai e Sai. Quando nós éramos crianças e assistimos os seriados do Zorro, o Sargento Garcia era feliz quando visitava a adega lá do bar. E aqui em Vai e Sai, nós temos as adegas de vinho de jabuticaba, idealizados pelos italianos que aqui chegaram. Nós vamos conhecer agora uma dessas adegas tradicionais de Dário Bendia. Vamos nessa? Chegamos aqui e já estamos diante de Roselane, que é filha do saudoso Dário Bendia. Parabéns, primeiramente, por manter esta tradição. Eu gostaria que você pudesse dizer quando foi que o seu pai teve essa ideia de estabelecer essa adega aqui? Não, isso é passado de pai para filho, né? Então são os pais deles que faziam o vinho, né? Que veio pra... Lembra dos nomes deles, dos avós, seus avós? Sim. Aqui tem, né? Tem as fotos, né? Que são meu avô. Que nome? Duílio Salvador e Rosa Vale. Eles vieram da Itália. Aqui começou a história do vinho deles aqui, que os italianos gostam muito de vinho, como não tinha uva na época aqui, e eles tinha muita jabuticaba. Então eles fizeram experiência com a jabuticaba e deu certo, e já temos 115 anos. 115 anos dessa adega Dário Bendia. Sim. Aí meus avós, passou para meu pai, mas meu pai faleceu tem 10 anos, minha mãe continuou, agora ela com problema. Quem continua é meu irmão, com vinho de jabuticaba. E temos também vinho de uva, outras qualidades que a gente faz experiência. E temos também aqui a tradicional festa do vinho, não é isso? Vai ser agora em julho. É sempre no último domingo de julho, não é isso? É, último domingo. Vocês produzem e a prefeitura adquire esse produto para vender lá na festa? Sim, prefeitura, né, que compra e leva para a festa. Perfeito. Agora, vocês vendem esse produto, colocam os vinhos e os licores para outros municípios venderem? Não, é tudo vendido aqui. Porque é um vinho natural, tá? Não tem conservante. Então ele não aguenta alta temperatura, tem que saber conservar, então é vendido só aqui. E por ser artesanal, né? E como é que é o movimento da venda de vinho de jabuticaba e licores durante o ano? Agora chegou o frio, né? A época fria, mas nós temos uma boa venda durante o ano todo, né? Vem os turistas, pessoal de fora, então temos os fregueses antigos, né? Que sempre vem valorizar, né? Só sabe informar quantas adegas existem aqui em funcionamento em Vai e Sai? Aqui em Vai e Sai, antigas somos 3, que é a família Bendia, a família Ridolfi e Bendia são 2 e a Ridolfi, que são as mais antigas que tem aqui. Bendia são 2 familiares que têm a sua adega, é isso? Da minha família temos 2. Entendeu? Um é o Dário Bendia e o outro é? Alexandrino Bendia. Do Alexandrino Bendia temos o Amâncio e temos agora o neto dele, que é o Cláudio. E agora recentemente surgiram outras adegas, é isso? Surgiu. Temos a Isabel e... A que eu conheço mais é a Isabel. Sim, o importante é que a cultura do vinho de jabuticaba ela está sempre fortalecida na cultura aqui dos italianos que colonizaram aqui Vai e Sai, não é isso?
Sim, isso mesmo. Aqui também Ivaiçai se tornou a capital estadual do café, fruto exatamente do trabalho italiano, não é isso? Também é café. E temos os cafés, né? Ele já tem prêmios, tudo, café de Ivaiçai. Quem são os maiores cafeicultores aqui? Aqui tem a família Vargas, tem a família Ridolfi, tem muitos que, né, que tem aqui, não sei falar. Eu sei mais esses que são também da minha família, Sim. né? Nós temos um evento chamado Expo Café, institucionalizado aqui em Ivaiçai, que é muito importante, não é isso? Vai ter agora, né? Final do mês agora tem Expo Café. Mas todo ano existe, esse evento é realizado, não é isso? É. O ano passado eu participei e já tem há mais tempo que está realizando. É importante que dinamiza a economia, né? Sim. E qual é a expectativa da senhora aí em relação à sua atuação, ao seu comércio aqui na adega? Qual é a expectativa? Aqui, né, tem o meu irmão, né, nós pretendemos continuar com a tradição, né? Quando meu pai, antes de falecer, pediu, né, que a gente continuasse fazendo, não mudasse nada, continuasse no mesmo processo, sem conserva, sem nada. E é aqui mesmo que funcionava o local de venda? Aqui sempre foi aqui. Meu pai morava na roça, no mesmo. Vem, por favor. Chegou sua mãe? Essa aqui é a principal. É a sua mãe. É Vem minha cá, mãe. Como é que é o nome da senhora? Conceição. Vem cá, por favor, se aproxima mais um pouco. Se aconchega um pouquinho mais. Aqui, a gente estava perguntando sobre o local, o primeiro local onde... O primeiro local foi lá na roça, lá na Pedra Mimosa. Pedra Mimosa? O pai dele morava. Pai de quem? O pai do meu marido. O nome dele? Salvador Bendinha. Ele que foi o primeiro fabricante de vinho, que é esse olho ali e aquela senhora que tá aí. Esses dois aí. O nome deles? Salvador Bendinha e Rosa Vale. Aí, antes dele morrer, ele passou pro meu marido, que é o filho mais novo. O nome dele? Dário Bendinha. Ele passou para ele. Aí ele continuou lá, depois a gente mudou para aqui e aqui continuou aqui. E como é que está o entusiasmo em dar continuidade a essa tradição? Bem, eu agora, quando ele morreu, eu pedi para nunca acabar com a adega, para continuar com a adega, né? E com a mesma tradição do pai dele, que ele queria continuar do mesmo jeito que o pai dele fazia para nós continuar, né? Que é o vinho sem álcool, o álcool natural e sem conservante, né? E a gente continua do mesmo jeito. Agora, depois que ele morreu, aí eu também já não estou aguentando mais, passei pro meu filho mais novo, ele que continua. A senhora está muito bem disposta, hein? Nada, não estou nada, eu estou enxergando pouco. Agora, quando a senhora olha para trás, vê toda a sua trajetória de vida, vê hoje os filhos crescidos, os netos, qual é a avaliação, o sentimento da senhora? O meu sentimento é que eu queria estar boa e estar trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhava, é isso que eu queria estar. Aguentando trabalhar, atender todo mundo que chega aqui na adega, que todo mundo gosta de chega aqui, a gente gosta de conversar com as pessoas, né? Eu queria estar daquele jeito ainda, mas depois de ficar velho não tem jeito mais, acabou. Só sente um orgulho dos seus filhos? Sinto, porque ela aqui já faz licor também, né? Eu já trabalho junto com ele aqui, os dois trabalham aqui na adega, ela e o outro irmão dela, né? E os outros, cada um tem sua vida, todo mundo também fazendo as coisas. E ele aprendeu a fazer o vinho, trabalha e faz o vinho, cuida direitinho do jeito que o pai dele pediu para continuar, né? Então nós vamos ter também, em breve, o encontro das famílias italianas desfilando pelas ruas, não vamos? Vai, isso aí vai ter também, no Festival do Vinho agora. Aí as famílias italianas saem tudo na rua para poder... Maravilha. Tem o desfile, né? No sábado tem o desfile dos italianos. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar aqui para as novas gerações? Que eles continuam trabalhando, fazendo tudo certo, nada de errado, continuar tudo com honestidade, porque tudo com honestidade vai para frente. Sem honestidade ninguém consegue nada. E a senhora? É o que nós pretendemos mesmo, né? Nós como os filhos, né? Continuar essa geração, né? Que os próximos, né? Meus filhos, continua, né? Com essa tradição antiga de fazer um bom vinho, né?
Para a TV Alcance, especialmente aqui de Vai-Sai, 8 de junho, neste momento memorável aqui no município, onde se comemora a festa do Divino Espírito Santo. Bom, gente, agora nós estamos aqui diante de um histórico prédio daqui de Vai-Sai, o antigo seminário de formação de padres, e hoje ele continua sendo chamado de seminário, mas não funciona mais como uma entidade de formação de padres. É um local de muita história, muitos registros de história, e serve para encontros locais de festividade. É importante assinalar que lá em Bom Jesus do Itabapoana, eu já ouvi por duas vozes diferentes uma situação que teria ocorrido. Na verdade, uma situação, um fato que precisaria de uma apuração melhor, mas a informação era de que um padre em Bom Jesus, em certa época, depois de Padre Melo, ele teria sido ameaçado de agressão e alguns agressores teriam ido atrás desse padre por algumas divergências de várias ordens, e, segundo essas vozes, o padre teria se socorrido aqui, se protegido aqui nesse seminário, não é? Bom, é um fato que, na verdade, mereceria um melhor estudo, aprofundamento histórico da veracidade ou não deste fato, né? O fato é que nós temos aqui esse magnífico prédio que fala aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e à nossa razão do nosso passado, né? Que está sendo preservado, e sempre na perspectiva da construção do futuro, sempre respeitando a nossa história. É a TV Alcance com vocês. Bom, gente, agora estamos aqui ainda em Vai-Sai, num lugar extraordinário, o sítio Velho Moinho. Estamos aqui com a proprietária dele, Fátima Pimentel. Primeiramente, agradecer você receber aqui a TV Alcance. Ô Fátima, nós estamos vendo que aqui é um lugar de forte colonização italiana. Você tem ascendência italiana? Sim, tenho sim. A minha bisavó, né, veio da Itália. O nome dela? É Rosa Canhasse. Maria Canhasse, a minha avó, e a minha avó Rosa Canhasse. Ela veio da Itália com 9 filhos, né? E aqui veio para trabalhar, né, na lavoura de café, que era até da Fazenda Bela Vista.
E aos poucos foi adquirindo, né, as propriedades. Inclusive o Velho Moinho pertenceu, né, as terras aqui do Velho Moinho pertenceram a ela. Depois passou pro meu pai, né, no caso, o meu avô paterno comprou. E aí com a morte, né, o falecimento do meu pai, minha mãe dividiu, eu fiquei com um pedacinho dessa riqueza toda aqui. Sim, mas você falou em Fazenda Bela Vista, ela é em atividade e tem um papel relevantíssimo aqui. Você pode falar um pouquinho? Porque os italianos chegaram primeiramente e se estabeleceram ali na Fazenda Bela Vista, não é isso? Exatamente, foi ali que se estabeleceram, né, na fazenda do Francilino Basso, França, que é conhecida hoje como Fazenda Bela Vista. E ali toda a colonização italiana veio para aquela fazenda e começaram, né? Ele tinha uma grande propriedade, começaram. E aqui tinha a fazenda do Felicíssimo Faria Salgado, tá? Então o Felicíssimo também, né, fazia esse trabalho de colonização, de pegar... E muitos vieram, né, subir a serra e se estabeleceram aqui. Muitos compraram, como a minha bisavó também, com trabalho, adquiriram, que naquela época a terra, né, não tinha muito valor. Era quem chegasse e, né, pagava com o próprio trabalho. Então, é como você falou, a Fazenda Bela Vista colheu, né? Foi acolhedora dessa colonização e a maioria vieram para Varriçai, para desbravar isso aqui, né? Mas, Fátima, a gente, ao adentrar aqui no sítio Velho Moinho, a gente vê um tom de poesia, né, em cada detalhe. De onde você tirou esta veia artística para colocar as questões culturais e históricas do jeito que estão postas aqui? Olha, é uma pergunta que você, a primeira pessoa que me faz essa pergunta, né? Eu não sei, eu acho que foi o carinho, o entusiasmo por eu estar criando todo esse ambiente, porque quando, né, eu vim para cá, já não tinha mais nada, a não ser as portas e janelas que tinha aqui, que era do casarão do meu avô, que já tinha ido a ruínas. Então foi assim, eu comecei a fazer aquilo, e eu acho que o que eu faço transmite esse sentimento, né, de carinho, de dedicação. Então as pessoas sentem essa energia positiva que o local fornece através das coisas que a gente vai colocando em cada cantinho. E há quanto tempo está funcionando aqui como pousada e como restaurante? Como pousada já tem 10 anos, né? E como restaurante, primeiro foi bar, tá? Já tem 12 anos, né? O público que vem aqui, você já tem uma característica definida do pessoal que frequenta? Sim, tenho, sim. Mais famílias, né? Casais com filhos que vêm também. São casais que vêm para passar lua de mel. Que nós além, né, do restaurante, nós temos a pousada, que são os chalés. Nós temos chalés com hidromassagem, com lareira. São quantos chalés? Nós temos hoje 10 acomodações, entre chalés, quartos mais simples, né, suítes master. E aí, além disso, nós temos uma casinha na roça, né, que também é muito... Então o cliente pode optar por uma casinha na roça também aqui? Também. Pode vir com a família, né, toda e passar por um final de semana aqui com a família. Nessa casinha tem churrasqueira, então ela fica mais à vontade, né? Fantástico. Bom, não podemos só falar que é muito bonito, que tem cultura, que tem história. Vamos mostrar no concreto e vamos, ok? Ok. A história e a cultura daqui. Então vamos começar aqui com essa peça aqui de que quanto tempo tem essa? Olha, eu não tenho noção, tá? De quanto tempo. Eu acredito aí é centenário. Essa peça eu adquiri, tá? Não era aqui da propriedade, mas adquiri da propriedade vizinha. Tem muita história, né?
eles faziam, lá tinha plantação de mandioca, fazia farinha. Então, é uma relíquia, né? Isso aí a gente... Então esse tacho aqui, Hoje eu não tenho. eles faziam Farinha de mandioca. Isso aí. Que magnífico, hein? Muito bacana, porque às vezes a pessoa fala, mas era de doce. Não, não é de doce. A doce ela é mais funda e a farinha é mais rasa para farinha. Né? É interessante como esses objetos, tudo, vai falando a história pra gente, né? Exatamente. Agora, precisa de alguém interpretar. Mas tá ali o objeto falando, né? E é muito bacana isso, ver, né? E uma coisa muito relevante aqui no sítio, as nossas construções são todas com materiais de demolição, tá? Começando aqui, né? Que foi a primeira obra do restaurante. Essas portas, né? Que eu utilizei, como essa aqui do banheiro, né? Vamos ver aqui. Tem essa porta, ela foi da fazenda aqui do meu avô, né? Da casa, né? Que não era uma fazenda. Aqui seria a nossa casa para finais de semana. Aí, na época, eu estava secretária de Educação e Cultura e aí eu fiz uma confraternização entre os funcionários. E depois nós reunimos uns amigos, né? Inclusive, um amigo muito chegado, Glaucio Fabiola, nos ajudou a fazer um Réveillon aqui. E desse Réveillon que surgiu a ideia da gente transformar esse espaço num bar. Na época era DJ, né? E tudo nós transformamos num barzinho da noite. E o que acontecia? No outro dia já estava vindo pessoas, famílias de Itaperuna, Natividade da região, para conhecer um barzinho muito bacana que tinha no interior de Varriçaia. Eles falavam na roça, né? E aí eu falei, César, eu não quero esse público mais. O César, meu esposo, né? Eu falei, César, eu não quero esse público da noite. Eu quero esse público do dia. Então nós mudamos totalmente, né, o perfil do que nós havíamos proposto, que seria um barzinho. E com isso, né, foi só crescendo, porque além do bar, né, nós transformamos em restaurante, transformamos em pousada. Todas as nossas pousadas, né, como eu disse, foi de uma fazenda demolida aqui perto, no município de Porciúncula, a Fazenda do Tesouro. Todo o material que você vê de demolição é dessa fazenda. Então, até as telhas, né, consegui as telhas também. E foi assim, é uma história, e eu vivo isso aqui, eu respiro e eu me encanto cada dia mais com esse local. E a gente está aí oferecendo o que a gente pode, né, desse carinho, eu estou passando para os meus clientes. Aqui, né, é o barzinho, né, que a gente serve aí as bebidas. E uma coisa interessante que eu queria até ressaltar, como eu disse, né, as portas e janelas que eu encontrei aqui, que estava dentro de um quarto guardado, não tinha mais nada, não tinha vestígio nem da casa mais, sabe? Era só entulho e mato. Nós iniciamos aqui do zero, tá? Não falar assim, tinha uma obra aqui, não tinha. Aí são os trincos aqui, que era da época da casa do meu avô, que hoje você não encontra mais, né? Tá vendo? Então, nós recuperamos, claro, sem a corrente. Então, são detalhes assim que me cativam, né? Porque traz história, a minha história está aqui. E o Velho Moinho, o nome não era Velho Moinho, era Fazenda Santa Cruz, porque aqui, antes de ser do meu avô, foi da minha tia. Aqui ela teve gêmeas. 2 filhas gêmeas, e elas nasceram muito fraquinha, muito doente, e ela fez uma promessa, tá? Se recuperasse a saúde, se essas meninas sobrevivessem, ela iria fazer um cruzeiro aqui, e que ela faria novena, né? Sempre, e foi o que aconteceu. Elas se recuperaram, ela fez o cruzeiro, por isso que a comunidade chama Comunidade Santa Cruz Sul, porque por conta desse cruzeiro que foi
feito aqui em homenagem a... Ele ainda está aí? Não, ainda vou recuperá-lo, tá? Um braço do cruzeiro está. Ó, isso aqui também é de uma roda de máquina de limpar café a vapor, tá? Tudo a ver com a nossa história, né? O nosso município, maior produtor de café. E transformei ela numa mesa, né? Aí isso aqui são dormentes também, que, né, nós compramos os dormentes. E essas madeiras, todas que você vê, é dessa fazenda do Tesouro, tá? Essas portas aqui são guilhotinas, nós transformamos em porta, tá? E essa porta é da fazenda, que eu te disse também. E essa guilhotina era da primeira escola de varriçai também, tá? Aí tá aqui mais uma história, né? Por último agora, né? Depois que eu construí todos esses chalés com madeira de demolição, nós compramos aquela casa que tá lá em cima, tá vendo? Nós compramos numa propriedade perto da Prata, tá? Demolimos ela lá e construímos ela ali como era, tá? Porém, ela era de pau a pique, né? Taipa. Nós fizemos de alvenaria. Tá lá o alpendre. Aquela porta lá foi da primeira farmácia de Varriçai também, farmácia do senhor Lindolfo. Se vocês quiserem ir lá para conhecer. Então, aquela ali é a casa... É uma casa... É a casa aqui para ser também usufruída pelos clientes. Pelos clientes. São os chalés que eu fiz ali. Chalé Luiz e Sofia, né? É o nome da minha neta e minha bisneta. Uhum. E são 2 quartos ali com hidromassagem e lareira. Eu me distraio aqui, né? Com essas plantas. Às vezes eu vendo, às vezes não. Porque... Nós temos aqui umas interessantes. Como é que é o nome dessa aqui, por exemplo? Essa aí é o rabo de gato, né? Uns falam... Mas é um rabo muito grande, hein? Não é? Falam rabo de gato, rabo de macaco, rabo de rato, mas aí não sabemos qual rabo que é esse aí. Isso. Qual dessas aqui que você mais aprecia? Cada uma tem... Eu tenho um carinho especial por elas, né? Aí eu falo que eu vou vender, né? Eu fiz isso aqui para vender, só que eu não consigo vender. Aí as pessoas chegam, não, eu vou te dar uma mudinha. Aí eu acabo dando a mudinha. Eu amo as orquídeas, né? Porque elas são muito especiais. Inclusive aqui em Varriçai tem um orquidário. Uhum, tem Como é que é o nome do orquidário? Da Maria e o orquidário do NEM. São 2. São 2. E além dessas orquídeas, né, dessas plantas que eu tenho, das orquídeas que eu tenho aqui, eu tenho muita orquídea nas árvores, né? Que aí a gente vai espalhando e é onde ela melhor se adapta, né? Esse carro de boi era da família também, tanto esse aqui quanto aquele outro, que vocês viram lá perto né? Uhum. Então são os espaços que a gente vai fazendo, né? Que as pessoas querem, assim, usufruir de cada cantinho, né? Os nossos hóspedes, eles procuram aí a tranquilidade e não querem, né? Por isso que a gente nem atende à noite, para eles terem aquilo que eles realmente procuram, né? Um lugar sossegado e que vem aqui para descansar mesmo.
Bom, gente, subimos aqui a área do Velho Moinho e estamos aqui na sede da vinícola. Você poderia agora nos explicar como funcionam esses aparelhos aqui? Sim, aqui, né, a vinícola Velho Moinho é a primeira vinícola, né, do município de Varriçai, dentro da nova tecnologia. Foi um projeto, né, adquirido pela FAPERJ. E nós temos, né, aqui a plantação de uva. E aqui, nesses tanques, que se processa o vinho, né? Ali, o tanque maior é a fermentação rápida, que depois a gente faz a trasfega para fermentação mais lenta e assim sucessivamente até o vinho estar, né, bem filtrado a ponto de bebida. Isso aí leva mais ou menos 6 meses, tá? Essa trasfega, todo esse trabalho, né? E nós temos aqui também, ali é a desengaçadeira, né? Que é onde nós colocamos a mão na uva somente quando a gente colhe, tá? O rapaz já colhe, já faz a seleção dos cachos, né? Que às vezes tem uma uva estourada ou uma podre, ele já faz toda a seleção lá, já traz dentro da caixa, a gente joga na desengaçadeira, da desengaçadeira, né? Tem um tubo ligado que joga dentro do tanque. E além, né, daqui do processo de vinho, nós temos o processo do suco, que é ali na usina, que é o suco feito aqui, nesse outro ambiente aqui. Aqui, né, nessa porta, nós recebemos o produto. Esse produto já é separado os cachinhos na desengaçadeira, joga aqui para esse tanque, tá? Esse tanque aqui é que a gente faz o processo para o vinho, para o suco integral. Desse tanque se joga aqui para pasteurizar e aqui é o invase, né? Aqui nós invasamos aqui, aí nós temos 2 invases. Bom, então esse aqui é o suco? Esse aqui é o suco, tá? Então nós temos o vinho, que é o vinho rosé também, né? Nós fazemos também a geleia de uva, tá? Porque a uva, ela, assim, a gente aproveita o máximo dela. Do mosto que sobra do suco, nós fazemos a geleia, licores, tá? E dá para aproveitar até a semente para o óleo. Mas aproveitando aqui, nós estamos vendo aqui as mudas de uvas, não é isso? São as parreiras, né? Hoje, aqui nessa primeira plantação, nessa primeira lavoura, nós temos a Bordeaux, né? Tem um corte da Bordeaux e um corte da Isabel. E lá nas parreiras, lá no alto, né? Na colina lá, nós já temos o primeiro corte é da Violeta, o segundo da Niágara Branca e o restante da Niágara Rosada, que nós temos maior quantidade a Niágara Rosada. Interessante também que esse cenário extraordinário está conjugado com o do café, ali em cima, não é isso? Exatamente, nós temos, né, aqui do lado o café, temos um pomar também ali, né, entre as 2 lavouras de uva nós temos pomar e o cafezal aí para, né, agregar toda essa beleza que nós temos.
Bom, gente, agora estamos aqui em um grande momento nessa festa do Divino Espírito Santo aqui em Vai Sai. Estamos aqui na Casa do Império e diante do maior nome
da literatura de Varriçai, a maior memorialista aqui do município, Isabel Menezes. Isabel, primeiramente, parabenizar o seu trabalho extraordinário de resgate da história. Eu gostaria, primeiramente, ao mesmo tempo, de parabenizar, não só por isso, mas todo o trabalho que você tem feito como educadora junto com as crianças, lançando diversos livros, resgatando várias histórias de Varriçai, um trabalho notável. Mas eu gostaria, nesse caso específico aqui, como é que começou a festa do Divino Espírito Santo aqui em Varriçai? A festa do Divino aqui em Varriçai iniciou com o Padre Antônio Siqueira, lá na Matriz de São Sebastião. Foi em 1978, mais ou menos, e eu participei, eu era criança na época e participei dessa festa. Ele era vigário coadjutor em Bom Jesus, do Itabapoana, e lá ele viu essa festa que o Padre Melo, que é um açoriano, ele trouxe para Bom Jesus. E quando ele veio para Varriçai como pároco, né? Ele falou, então eu vou colocar essa festa do Divino aqui em Varriçai. A festa do Divino era dia de Pentecostes, era a festa do Divino Espírito Santo mesmo, né? Sempre teve essa festa. Mas nos moldes de hoje, com o imperador, imperatriz, foi o Padre Antônio Siqueira que trouxe de Bom Jesus do Itabapoana. Esse resgate maravilhoso que a gente está vendo aqui, com a comunidade participando, porque a festa do Divino também é a festa da colheita, da esperança de um mundo diferente, sem fome, não é isso? Tem todo esse simbolismo, né? Tem todo esse simbolismo. Agora nós estamos aqui, está havendo uma carreata, uma tratorada, né? O pessoal da zona rural, os cafeicultores, produtores rurais, suas famílias, eles vêm todos nessa festa. É uma festa que é esperada o ano inteiro aqui em Varriçai. Essa festa do Divino, que é uma festa também do pessoal do interior, pessoal da roça, né? Da zona rural. E além de ser colonização italiana, né? O seu marido é descendente italiano, não? Sim, lá em casa nós somos descendentes italianos pelo meu esposo e por mim. Ele é Degli Sposti e eu sou Possidelli. Então aqui são 100 famílias italianas que vieram para Varriçai, vieram para a Fazenda Bela Vista, né? E subiram até Varriçai e aqui é uma colônia italiana. Nós somos descendentes de italianos, vamos para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro de Maria Fumaça até Natividade, e de Natividade subimos no lombo de mulas até Varriçai e aqui se estabeleceram. São 100 famílias italianas? São 100 famílias italianas. Existe até uma família que ninguém sabia que era italiano, que é a família Lino. Ah, mas a minha família Lino é italiana? É a família italiana, a família Lino. São Possidelli, Palombi, Bianchini, várias famílias, são 100 famílias italianas. Sempre no final de julho tem a grande festa do vinho de Jabuticaba, né? E das festas do desfile das famílias também italianas, né? É isso daí. Todas as famílias italianas participam desse desfile, que faz parte dos festejos do Festival do Vinho. Já é um festejo diferente, porque essa festa do Divino ela é uma festa religiosa e folclórica. Ela foi trazida para o Brasil, ela foi inventada, no caso, instituída, né, lá em Portugal pela Rainha Isabel de Aragão, mais ou menos no século XIV. E ela veio para o Brasil com a família real. Então é uma festa religiosa. Na época, a Rainha Isabel, ela ofereceu a sua coroa ao Divino Espírito Santo e fez uma igreja dedicada ao Espírito Santo na vila de Alenquer, em Portugal. E essa igreja dedicada ao Espírito Santo, ela deu nesse dia uma coroa e um cetro ao Divino Espírito Santo, pedindo paz e união para todo o seu reino. E nesse dia também foi doado muitas coisas para os pobres, né? Se fazia campanha, as rainhas geralmente ficam por conta disso, né? Fazer campanhas para os pobres. Então nesse dia, desde a Rainha Isabel, desde o século XIV, todo dia do Divino tem essa festa que traz assim esse apelo também de caridade para com os mais pobres, né? Traz aqui em Varriçai, o padre benzeu, o senhor deve ter visto, rosquinhas, as rosquinhas do Divino. Porque é um simbolismo, simboliza que a igreja está dando algo
de material para as pessoas, não só o espiritual, mas também o material. Perfeito. Nós estamos aqui também, Isabel, dentro dessa questão do resgate da história. Quantos livros você já lançou até hoje? Olha, eu lancei 9 livros, vou lançar o 10º livro na Expo Café esse ano, que se chama Arábica, um conto da terra do café. É uma família italiana, né, que veio para Varriçai, então se mistura a ficção com a realidade. Nesse livro meu, a Arábica, um conto da terra do café. Bom, uma mensagem que você gostaria de deixar para os telespectadores da TV Alcance? Olha, tenho muita gratidão por vocês, por ter vindo aqui, né, em Varriçai, subir as montanhas para vir entrevistar, para vir fazer parte dessa nossa festa. Olha, eu sempre participei da Festa do Divino, desde criança. Então eu deixo a mensagem para as próximas gerações, é que elas participem também, porque aqui os adultos, os idosos, eles têm essa recordação da Festa do Divino da época do Padre Antônio Siqueira. E depois, a reconstrução da Festa do Divino em 2016 com o Padre Rafael Escolaro. E isso é muito bonito, muito gratificante para nós ver uma tradição estar viva, né? Então, que os jovens, que as crianças não deixem morrer essa tradição da Festa do Divino em Varriçai. Você falou que realmente o Padre Antônio Teixeira de Siqueira, ele esteve em Bom Jesus, influenciado pelo Padre Melo, trouxe a Festa do Divino. Eu gostaria de trazer aqui a figura de um açoriano da terra do Padre Melo. Gostaria que o professor Francisco Amaro, nascido na Ilha Terceira, lá na Ilha dos Açores, e ele fez questão de vir especialmente aqui em Varriçai para conhecer essa Festa do Divino. Então, eu gostaria de passar um pouco a palavra para você também. Eu estou encantado com a forma como cultivam a festa, onde encontramos tanta coisa idêntica a uma distância de milhares de quilómetros e milhares de quilómetros, ou seja, do outro lado do Atlântico, vindo de umas ilhas pequenas, e fico-me questionando como é que pode ter sido divulgado uma devoção que tem sentido espiritual, que tem o sentido do povo. É uma festa de carisma que a gente vê o pessoal aderindo, não é? Como estava escutando as suas palavras, não se pode deixar as crianças fora desse entusiasmo para que não se perca essa tradição que já vem desde Moisés, de 250 anos antes de Cristo, em que é instituída a festa de Pentecostes após os 40 dias da Quaresma, onde é instituída Pentecostes. Isso é a história da devoção praticamente ao Paráclito. Sim. E então, em Portugal, na época de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel, a gente sabe pela história, evidentemente, que a Rainha Santa Isabel era uma princesa de Aragão, de Espanha, casou com Dom Dinis, virou a Rainha de Portugal, hoje é considerada a Rainha Santa, porque ela fazia milagres que foram naquela época bem observados e bem valorizados. E um desses feitos da bondade e a caridade da Rainha Santa Isabel de Portugal está exatamente na instituição da devoção ao Divino Espírito Santo. Já vinha da Espanha, já vinha até da França, o culto ao Divino. Então, ela sentou no trono da monarquia uma quantidade de pobres, e no trono do rei Dom Dinis colocou um pobre com a coroa real. Daí a devoção à coroa do Divino Espírito Santo, que eu estou vendo ela aqui. Depois de tantos quilómetros andados e tantas andadas da nossa vida, a gente hoje pode ter o prazer de estar vendo aqui em Varriçai a festa do Divino curtida de uma maneira
que nenhum dos nossos açorianos natos, ou mesmo no Rio de Janeiro, tem ideia do que se passa aqui. Essa tradição que vocês conseguem manter com todo o carinho e com toda a repercussão, o entusiasmo, não é? Que nos leva a dizer, mas como é que pode? Quem são os mordomos? Quem são os imperadores que já passaram por aqui? E uns após outros, as famílias curtindo com a sua devoção, a sua fé ao Divino Espírito Santo, que é o Paráclito que Deus nos deixou para nos fazer companhia após ter tido a sua ascensão. Ou seja, Deus não nos abandona. Ele subiu aos céus, mas deixou-nos o Divino para a gente poder ter essa companhia que nos ajuda tanto. Eu sou descendente, você descendente de italianos, as comunidades, e agora um açoriano. Então, nós temos aqui, né, nessa nossa conversa, nós temos aqui o Isaac Nascimento, da TV Alcance, também com um trabalho magnífico de resgate da história, não é? Da valorização da cultura e dos nossos heróis. Então, nós estamos uníssonos, né, nesse processo de construção da história, porque são desafios enormes diante hoje do que a gente observa hoje na mídia, assolando, né, de forma bem banal as mentes dos jovens e das pessoas. E nós precisamos resgatar a nossa humanidade, a nossa cultura verdadeira, e não nos deixarmos se levar por essa indústria cultural que tenta idiotizar as massas para controlá-las, para manipulá-las. Então, isso que nós fazemos, eu penso que nós temos, né, somos uniformes, nesse sentido de que só a cultura, só a história, a solidariedade, o resgate dos nossos antepassados, que nós podemos construir um futuro humanizado, não é isso? Então, essa é a avaliação que eu faço. Gostaria que vocês também fizessem sua avaliação final. Eu agradeço muito a TV Alcance, ao doutor Gino, ao senhor Francisco Amaro, que veio lá dos Açores, né? A gente vê só pelo mapa, é um lugar distante daqui. Muito obrigado ao senhor pelas palavras bonitas. E aqui a gente coloca as crianças, senhor Francisco, para poder trabalhar no divino, né? São as crianças que são os imperadores, são as crianças que são os soldadinhos, são as crianças que são as princesas, e a gente ensina desde criança, né, a valorizar o Divino Espírito Santo nessa festa que é religiosa e que também é folclórica no nosso lugar. Essa festa naturalmente derivou da festa já existente com os mesmos princípios em Bom Jesus de Itabapoana, e fiquei feliz em saber que Padre Melo aqui esteve também fazendo a sua função de pároco, não é? E onde tinha o pão do Padre, que não é mais nem menos do que o pão do bodo das festas do Divino Espírito Santo lá dos Açores, onde tem as roscas, o pão devidamente em si. E a chamada brindeira, que é um pãozinho menor, chamada massa doce ou a massa sovada, que tem uma característica já de muita tradição, de muitos anos, e aqui no Rio de Janeiro nós acabamos sempre por também, nessa época, confeccionarmos a massa doce que representa o pão do bodo do Divino Espírito Santo. Eu, para poder contribuir com algo que seja tradicional, trouxe umas rosquilhas, umas brindeiras, para a senhora ter o prazer de escolher alguém que queira oferecer como o pão tradicional do Divino Espírito Santo, não só lá no Rio de Janeiro, mas que veio dos Açores, essa tradição, essa forma de presentear e oferecer como norma de conduta de caridade, porque as festas, elas têm o dom da caridade instituída pela Rainha Isabel de Portugal, Rainha Santa Isabel de Portugal. Então a caridade está em que
Moisés, quando instituiu a festa de Pentecostes, manda escolher a melhor farinha para que se faça o melhor pão para dar aos pobres e para todos poderem participar do banquete, assim como o melhor bezerro, que é a esmola da carne dada aos pobres. E ainda as safras do trigo ou do centeio, para que a melhor parte da safra seja distribuído a quem precisa. Então isso tudo tem o fundo de caridade e do povo como o doutor Gino bem falou, as colheitas, quando são fartas, o pessoal faz a festa. Então é esse lado que é do povo, mas com assistência da religião, né? Ok. E aqui nós estamos pedindo a bênção do Divino, né, para a colheita do café. Que é Varriçai, é a terra do café. Então que seja uma colheita farta para todos nós que somos cafeicultores. Soraya, primeiramente uma satisfação estar com você e dizer que, primeiramente, a gente sabe das suas origens italianas. Então, gostaria, primeiramente, que você pudesse traçar rapidamente como a trajetória dos seus antepassados. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, Gino, de estar aqui participando dessa entrevista com vocês. Sim, minha família é de origem italiana, qual eu tenho muito orgulho. Os meus bisavós vieram da Itália, da região de Viterbo, de Graffiano, há muitos anos, para Varriçai. E aí começou toda a história, né? É uma família grande, uma família que trabalhou também na zona rural, trabalhou na roça. Minha avó e meu avô faziam vinho também em Jabuticaba. Então essa tradição, essa questão da Itália na minha família é algo muito forte. E depois tive a oportunidade de ir embora do Brasil, fui morar na Itália também para poder fazer meu passaporte italiano, porque eu queria conhecer mais essa origem e queria fazer o processo inverso, né? Eles vieram e depois eu voltei, eu fui para lá. Então hoje eu volto, italiana também, que agora eu tenho passaporte brasileiro e italiano, mas com o coração aquecido de ter podido participar e estar ali vivendo essa história de uma maneira mais palpável. E importante, você vem com essa experiência internacional aqui para ocupar a Secretaria de Turismo, né? Quais são os desafios e quais são os projetos que você pensa em desenvolver? Então, os desafios são muitos, né? O poder público, a gente tem a questões burocráticas, questões de leis, as questões, às vezes, de não ter recursos, mas nós temos feito um trabalho interessante, porque a gente não queria que a Secretaria de Turismo fosse uma secretaria que somente fizesse festa, que a gente realmente desenvolvesse o potencial de Varriçai a nível de turismo rural, a nível de turismo religioso. A gente tem essa festa linda, que é essa festa do Divino, que é uma festa que precisa ser divulgada, que os turistas precisam vir conhecer a grandiosidade da nossa terra. E nós somos a capital estadual do café. Temos 44% da população, né, vivendo na zona rural, a grande maioria vivendo na zona rural, na verdade, e produz o café, e planta, e cultiva. Então, o turismo rural, ele precisa ser o nosso carro-chefe. E nós temos trabalhado e vamos trabalhar incansavelmente para levar a Varriçai a um outro nível. Há um evento que está planejado agora, Expo Café agora, não é isso? Dia 29 de junho? Como é que é isso?
Na Expo Café, na verdade, é uma feira de negócios em que nós somos parceiros dessa feira. Não é um evento da prefeitura diretamente, mas nós somos parceiros porque a gente entende a importância de estar junto dos produtores, de estar participando de tudo que envolve realmente o desenvolvimento da agricultura do café do nosso estado e do nosso município. Então, contamos com vocês lá, vai ser uma feira maravilhosa, são dias que a gente vai poder estar... os produtores vão estar fazendo negócios, vão ter palestras, vai ter podcast, vai ter um monte de atração. Então nós esperamos vocês na Expo Café agora no finalzinho do mês. Vai ser um evento realmente que vale a pena participar. Agora, há um outro evento também dentro da Festa do Vinho de Jabuticaba, aí no caso, e do desfile das famílias italianas. Como está sendo a expectativa para esse grande evento? Aí é uma coisa mais especial também, que nós estamos nos preparando para os 50 anos do Festival do Vinho. Vai ser uma grande festa. Na verdade, vai começar no dia 24, 25, 26 e 27 de julho, né, do mês que vem. E é uma festa, por ser 50 anos, tem que ser celebrada de uma maneira grandiosa, né? Vão ter shows nacionais, praticamente todos os dias. No domingo, especialmente, vai ser uma festa que a gente vai trazer muitas atrações, muitas surpresas e também a nível de decoração. Vamos fazer algo muito diferente, algo que vai sair ainda não viu. Vamos inovar, respeitando, obviamente, a cultura e a tradição do festival, mas trazendo um outro nível para a gente mostrar para todo mundo porque nós somos a capital estadual do café, mas também porque nós somos a maior colônia italiana da região. Nós temos o café, temos o vinho, temos muitos italianos e nós sabemos fazer festa. Eu acho que aqui também, nesse momento que nós estamos nesse diálogo, uma lembrança especial à sua querida avó, Dona Geralda, conhecida como Geraldina, não é? Qual é a emoção quando você se recorda dela? Agora você me pegou, né? Você pegou no meu ponto fraco. A minha avó, na verdade, eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil por conta da minha avó. Ela me pedia muito para voltar. E aí o prefeito Lauro generosamente me deu a oportunidade, me convidou, né, para estar voltando, para estar assumindo a secretaria. E hoje eu vejo que realmente era uma missão que eu precisava estar aqui. E todos os momentos de dificuldade, ou todos os momentos que eu tenho de ideias, assim, eu sempre me espelho nela. Uma mulher forte, que criou 7 filhos, né, de uma maneira simples, de uma maneira singela, que ajudava todo mundo. Era uma nona, uma italiana daquelas de verdade, né, que me ensinou a cozinhar. Eu amo cozinhar, sei fazer pão italiano, sei fazer as massas, tudo ela que me ensinou. E sempre quando eu vou pensar ou fazer alguma coisa, eu me espelho nela e penso, o que a minha avó faria? Essa força dela, às vezes quando eu estou fraquejando, eu penso, deixa eu ser forte como ela, porque ela para mim é inspiração. De verdade, a fonte inspiradora para tudo que eu tenho feito aqui em Varriçai e para tudo que ainda vou fazer. Ela vai ser guardada no meu coração eternamente, o amor da minha vida. E a sua família Rodolfi, assim como de tantas outras famílias que aqui se estabeleceram, a gente constata esta união, com todas as dificuldades que são comuns de acontecerem nas famílias. A gente observa aqui, especialmente na família Rodolfi, aquela unidade diante das adversidades, o carinho e o amor se projetando para as novas gerações. E o que tem acontecido com todas as famílias de descendentes italianos. Isso é uma coisa muito bonita, né? Pois é, essa questão do italiano está no nosso sangue, no meu sangue, no sangue de várias famílias de Varriçai, e isso eu acho que é realmente da característica da cultura do italiano. O italiano ele tem essa coisa do sangue explosivo, de falar, mas na união, na unidade familiar, e no chegar junto, no trabalhar na terra, de trabalho duro, de não ter vergonha, de poder lutar por um ideal. Isso eu acho que é um grande orgulho, tanto para mim, mas como para todos os varriçaenses que têm esse sangue, e eu acho que é um legado que a gente tem que levar, né? Da importância de estarmos unidos em família ou em comunidade, né? Como município, para poder crescer. Não importa, não existe lado, não existe... Nesse momento a gente é uma cidade querendo evoluir. Todo mundo junto, todo mundo fazendo o que pode fazer, e eu tenho certeza que nós temos muito pela frente ainda. Varriçai tem muito que crescer. Queria assinalar que Bom Jesus do Itabapoana e Varriçai tem uma história de união
muito acentuada desde o início das nossas formações. Só para te dar uma informação, o Padre Melo, que foi pároco em 1899 de Bom Jesus até 1947, ano do seu falecimento, ele foi pároco aqui em Varriçai de 1916 a 1924. Né? Então nós temos vários escritos de Padre Melo estando aqui em Varriçai. Então nós temos essa união cultural, histórica, não é? E eu gostaria de acentuar isso, porque esse é um fato histórico e que a nossa vinda aqui também, da TV Alcance, de Bom Jesus, ela tem esse significado também de aprofundar os nossos laços, porque coisas magníficas têm sido realizadas aqui sem o conhecimento da grande mídia, sem divulgação. Bom, mas isso tem que ser uma coisa importante que se faça. Eu quero te parabenizar, ficamos muito felizes com a sua indicação, uma indicação perfeita do seu prefeito municipal, que nós parabenizamos e estamos acompanhando com muita alegria o seu trabalho extraordinário aqui. Que Deus abençoe a você, toda a família, toda a população de Varriçai, seja abençoada pelo Divino Espírito Santo. Eu queria te agradecer, antes da gente terminar, essa relação que você disse com relação a Bom Jesus, eu endosso e eu creio que é realmente verdadeiro. Nós somos municípios, né, somos vizinhança e desde sempre tivemos essa questão cultural, religiosa, de irmandade mesmo, de cooperação. Então, ver Bom Jesus aqui na nossa cidade, prestigiando uma festa da nossa cidade, isso é de grande orgulho e nós que temos que agradecer vocês por estar aqui. E que realmente o Divino Espírito Santo possa abençoar Bom Jesus, possa abençoar Varriçai e possa abençoar esse povo, os agricultores que tanto estão lutando aí, né, para poder colher o café, para poder trazer realmente esse nome de capital estadual do café, né, que quem está lá na ponta, que realmente que está ralando aí para que as coisas realmente aconteçam. E é um prazer imenso estar participando dessa entrevista, que o Divino Espírito Santo, que o Divino abençoe nossa família, nossa casa e nosso município. A Casa do Imperador, primeiramente, né, a festa aqui organizada pela Paróquia de Nossa Senhora das Graças, aqui de Varriçai, o Padre José Carlos e o Padre Fabrício, né? Estou aqui como visitante, né, nessa festa. E aqui traz registros, né, de festas anteriores. A festa acontecia já há muitos anos atrás, tem registro ali de 1978, 79. Depois a festa, né, parou, né, durante um tempo e retornou depois, né, com bastante empolgação, animação e, né, tem dado sequência. E aqui das festas mais recentes, né, os registros, né, das vestimentas, né, do imperador, da imperatriz, registros fotográficos, né, de tudo aquilo que envolve, né, a festa é muito bonita e tem um sentido religioso muito grande, no sentido de que, né, os imperadores representam o poder temporal enquanto tal e que eles cedem esse poder, né, ao Divino Espírito Santo, né, para governar, né, como se cada governante, cada imperador, imperatriz ou qualquer outro governante dos tempos atuais, né, submetessem, a ideia é exatamente essa, é submeter, né, o seu poder, o poder temporal, às leis de Deus, ao temor de Deus, né? Então tudo isso, essa pompa, né, das vestes trabalhadas, né, vestidos bordados, as roupas bordadas, representa, né, a própria realeza do próprio Deus, né, ou seja, né, que governa as nações e significa a grandeza, o poder, né, a soberania. E aqui são registros, né, de festas anteriores, né, para que as pessoas, quem não conhece, está vindo a primeira vez, possa, né, acompanhar, ter um pouquinho de ciência da história da festa e da grandeza da festa, né? Nós temos aqui também um grande momento que é a procissão dos tratores, né? Porque a festa do Divino Espírito Santo é a festa da colheita, da esperança, não é? De novos tempos, né? Sim. Como a festa acontece sempre nesse princípio da colheita do café, é algo, né, uma cidade que, né, é muito forte, né, a parte rural, o agro, né, de maneira geral. Então se aproveita essa festa do Divino, né, para se pedir as bênçãos de Deus,
né, para o trabalho, né, que sustenta tudo isso, as famílias todas, né, são grandes e a cidade toda, né, gira em torno do tempo da colheita do café, né, algo de tempo de prosperidade, né, de muito trabalho. Então, como sempre vai coincidir com esse tempo da festa do Divino Espírito Santo e o início da colheita, então se aproveita a festa para esse sentido, né, pedindo as bênçãos do Divino Espírito Santo, né, pelo trabalho, né, pelo desenvolvimento do trabalho, pelo sucesso da colheita, livrando, né, ou seja, protegendo os trabalhadores. É um grande evento, uma oportunidade de eu conseguir as bênçãos de Deus também. Senhor, a gente agradece imensamente e pedimos aqui então, terminamos aqui pedindo a bênção do Senhor para todos nós. Sim, então desejamos aí que Deus possa abençoar aí a todos, né? É importante trazer também, levar essa informação, na verdade, da festa para outras pessoas, para que possam conhecer mais, para que possam, né, em outras oportunidades, poderem vir aqui também, né? Então Deus conceda a bênção do seu trabalho, aqueles que vão, né, participar, que vão assistir também, Deus conceda muitas bênçãos aí para todas as famílias. Gente, agora estamos em outra tradicional adega Ridolfi. Estamos aqui com a Filomena, que está nos recebendo aqui. Filomena, primeiramente agradecer, você está acolhendo aqui a TV Alcance, lá de Bom Jesus do Itabapó. Nós viemos fazer uma cobertura da Festa do Divino e outros pontos de interesse cultural e histórico de Vai-Sai. Como começou aqui na tradição da família vocês produzirem vinho de jabuticaba? Começou com a minha bisavó. Qual o nome dela? É Antônia Delcetti. Veio da Itália, lá fabricava vinho de uva. Chegou aqui, não tinha uva. Encontraram a jabuticaba, fizeram um teste, deu um vinho bom. Aí elas começaram a fazer o vinho de jabuticaba. E meu pai foi criado com ela. Então quando ela veio falecer, meu pai continuou fazendo o vinho. Que está passando de geração em geração, né? Meu pai também faleceu, entra meu irmão no lugar. E assim está até hoje. Que maravilha, hein? A produção aqui, a gente está observando aqui, esse aqui, uva rosé. Só que a uva a gente não produz aqui. De vez em quando ele faz um pouco, porque a uva para comprar de fora é muito cara pra gente, então não vale a pena. Aí o vinho aqui é de jabuticaba mesmo. Só uma ou outra unidade é de uva? Muito pouco de uva. Então vamos ver aqui. Mas aí tem licores. Esses aqui, por exemplo, são licores? Licor de genipapo. Licor de genipapo. Tem outros licores. Tá aqui então, o licor de jabuticaba, aqui, né? Licor de cachaça, licor de jabuticaba, licor de lima, Licor de lima. Das frutas, né? Das frutas locais aqui. Sim. Da época. Sim, nós estamos vendo aqui, né? Tem até de mel, como é que é isso? Cravo com canela. De cappuccino. É mesmo? São alguns licores, né? Agora, os vinhos, eles ficam depositados nesses vasilhames, assim, como é que é? Primeiro o vinho vai pro tonel, né? Amassa a jabuticaba, vai pro tonel, fica ali uns 15, 20 dias. Depois passa pro garrafão. Aqui, para ser engarrafado, fica mais ou menos uns 3 meses. Não pode engarrafar antes. E depois desse prazo, ele não tem prazo de validade, dura muito tempo. Não leva conservante, é todo na fermentação natural da fruta.
como é que é o movimento desse vinho de venda durante o ano? Durante o ano, o meu irmão ele gosta de fazer mais, a fabricar mais para fornecer para o festival. Então a quantidade maior que sai é do festival. E as pessoas que vêm aqui na adega durante o ano pegar, comprar. Vocês têm fregueses habituais aqui, né? Tem fregueses de fora que vem assim, todo mês passa aqui para pegar uma certa quantia. E o festival de vinho é sempre no último final de semana de julho, não é isso? De julho, é. Perfeito. Acontece todo ano. Então nós temos aqui vários garrafões aí já preparados. Eles já estão prontos para ser engarrafados. E é assim, o vinho que é vendido este ano, ele é fabricado o ano passado. O que fabrica esse ano só vai sair o ano que vem. Porque ele demora esse processo para ficar, né, bom para engarrafar. Perfeito. E nós temos vendo aqui também a foto da nossa inesquecível Dona Geraldina, a matriarca que nos deixou recentemente, né? Como é que o sentimento da despedida da Dona Geraldina? Até hoje a gente parece assim que não caiu a ficha, né? Que a gente acha que ela ainda vai voltar, é um sentimento, a saudade é muito grande. Dona Geraldina foi uma bênção extraordinária em todas as nossas vidas que tivemos o privilégio. Como que ela gostava desse trabalho aqui, de vinho, de atender, receber as pessoas. E de produzir também os licores, não é isso? Isso, os licores eram por conta dela, ela ficava toda feliz fabricando os licores. E no tempo que ela era casada, ela não era viúva, ela produzia muitos doces para o seu pai vender, é isso? Sim, era goiabada, pessegada, laranjada, tudo em barras, em quilos. Figo, uma coisa que até a gente nem vê hoje, né? Fica em barras. E pães, pão italiano. Ela sempre gostou dessa... E o interessante é que todas as filhas e agora as netas também têm a mesma habilidade dela, não é isso mesmo? Sim. Todos nós gostamos de... Tem alguma coisa assim... Com a cozinha, né? Com a culinária, vamos falar assim, doce, bolos, biscoito, pães. A outra lá, minha irmã, gosta muito de fabricar pão italiano. Certo. Filomena, para encerrar, que mensagem você deixa aí para as novas gerações, para as crianças que estão aqui, inclusive acompanhando? Nós temos aqui o Theo, que é o filho da Soraya. Quantos anos? 5. Nasceu na Espanha. Nasceu em Barcelona. Em Barcelona. Nós temos aí o Francisco, que é o filho da Ana. Da Ana. Neto da Ângela. Neto da Ângela. Hein? 7. E temos aqui o João. João. E tem quantos anos? 5 anos. Qual é a sensação que você vê essas crianças tão bonitas, tão cheias de vida, criadas nesse seio familiar de amor que a gente vê nas famílias italianas, né? Qual é o sentimento que você vê e o que você deixaria de mensagem aí? A família italiana tem muito assim de acolhimento, gosta de viver junto. Pode ver que aqui a gente tem isso, né? A casa da mãe tá aí, a mãe se foi, mas todo domingo reúne todo mundo, a família tá junto. Então tem muito esse negócio assim de família mesmo, sabe? E quando ocorrem as festas italianas, nos finais de julho, vocês recebem os parentes de outras partes, não é sempre assim? Recebemos, faz parte, eles, nossa, vem com o maior prazer, ainda atrás, já estão aí anunciando, eu vou levar mais um. Cada um vem, traz um amigo, traz mais um da família, e sempre é assim, de 15 a 20 pessoas. Cada festival a casa lota, de gente. De alegria, de esperança, de renovação de sonhos. Tá bom, Filomena. Então, neste período de festa do Divino Espírito Santo, só podemos desejar que o Divino Espírito Santo ilumine a sua família, não é? E a todos aqui de Vai-Sai. Obrigada.